aí, futuro calor? Bora dar uma conferida em como você mandou bem nessa prova de história? Prova que, aliás, não trouxe surpresas, cobrou aquilo que está dentro do esperado, expectativas como, por exemplo, Primeira Guerra Mundial, golpe militar, ditadura, estava tudo lá. Temas clássicos como escravidão, islamismo, estavam lá. Então, uma provinha que atendeu aí as exigências básicas do ensino médio e do bom preparo que você fez. Agora, teve uma coisinha ou outra ali meio sinistra, meio cabulosa que a gente vai comentar agora. Dá uma sacadinha aí. Vamos começar pela 46, primeira questão da prova de história, e que tratava aí da relação cultural entre o Império Muçulmano em seu expansionismo com os outros povos com os quais entrou em contato ao longo dessa expansão. Povos como bizantinos, os próprios europeus, os mouros do norte da África, enfim, a relação da civilização muçulmana com os territórios dominados pelo islamismo a partir da expansão do século VII, VIII em diante. Bom, tem como ponto de partida a obra do médico e filósofo Avicena, a qual é uma obra que traz em si sincretismo, ou seja, mistura de diferentes correntes, tendências, culturas, ideias, influências. E esta obra em si já é a dica, a chave para você encontrar sua resposta. Se a própria obra do Avicena é de sincretismo, de mistura de influências, veja que ele não é radical, que ele não é intolerante e que, portanto, mesmo o muçulmano, ele aceita ideias, ele aceita influência de outros povos, sacou? Então isso já nos leva de cara à resposta correta na letra A, onde coloca-se que a relativa tolerância religiosa dos povos árabes permitiu uma grande circulação de culturas da Europa até a China. É verdade. Temos ali no eixo propulsor das ideias e do conjunto de relações dessas ideias, desses povos, justamente a civilização muçulmana árabe no Mediterrâneo. Então daí, a letra A podia até causar uma perturbaçãozinha para quem pensa hoje, e de forma até preconceituosa, no islamismo como algo intolerante, fundamentalista, radical. E aí a pessoa lê lá na letra A, devido à sua relativa tolerância religiosa, então está falso. Não, está correto. Havia sim esta relativa tolerância religiosa, o que já desautoriza. Vou pular lá para a letra D, se você está acompanhando, dá uma olhadinha. Na letra D, estou pulando, porque ela justamente vai na contramão do que afirma a letra A. Na letra D, diz que o Império Islâmico restringiu a circulação de obras europeias cristãs. Não necessariamente, né? O Império Islâmico não restringia a circulação de obras só pelo conteúdo religioso ou pela origem religiosa daquela obra. Não, a obra trazendo ideias, conhecimentos, estava ali acessível para ser estudada, compreendida e até assimilada. Bora para frente, na mesma questão, a gente descarta letras B, C e E, porque elas trazem contradições imensas, contradições que são muito óbvias com relação às características do expansionismo muçulmano. Olha só a contradição da letra B. Fala que o expansionismo se utilizou de uma estratégia de não violência, jihad, guerra santa, onde está a não violência. Entendeu o erro da letra B? Legal. Na letra C, onde está o erro? Afirmar que esse expansionismo islâmico se deu com o apoio de exércitos cristãos. Exércitos cristãos apoiando a expansão islâmica? Sem chances, né? E finalmente o erro da letra E, dizer que o Império Islâmico não logrou sucesso na Europa Ocidental. Como assim? E o domínio secular dos islâmicos sobre a Península Ibérica, Portugal, Espanha? Você lembra disso, não? Então descartou a letra E. Ok? Apesar de uma certa dificuldadezinha, eu diria um grau médio de dificuldade nessa questão, ela não cobrou nada que não se estude, que não se conheça o bom candidato, o bom aluno sobre o Império Islâmico. Concorda comigo? Que bom! Então vamos lá agora para a questão número 50, pegar um pouquinho de história do Brasil. Olha só que questão cheia de coisinha para a gente questionar. Olha aqui, ó. Ela fala que durante a realização da Copa do Mundo no Brasil, reacendeu-se o debate sobre o uso político do futebol. Até aí, questão até esperada, não é mesmo? 2014, Copa, eleição, futebol, tudo isso aí. A primeira frase, eu imagino que quem conhece um pouquinho de futebol, o que não é necessariamente um conhecimento histórico, mas vai lá. Quem conhece um pouquinho de futebol já deve ter ouvido falar de um tal de Pelé.
Já ouviu? Um tal de Pelé, né? O Pelé foi campeão do mundo pela primeira vez em 1958, inclusive marcando gol, né, na final contra a Suécia e tudo mais. Pelé, negro, jogou na Copa de 58. Você lembra daquelas aulas sobre a Era Vargas, quando a gente falou do primeiro ídolo negro do futebol brasileiro, lá nos anos 30, Diamante Negro, Leônidas da Silva? Então, Pelé nos anos 50, 58, o Diamante Negro nos anos 30, já são indícios de que atletas negros jogavam sim na seleção brasileira. Então, afirmar que atletas negros eram proibidos de compor a seleção durante o governo de Jânio Quadros, o qual não teve nenhuma conotação racista, qualquer coisa do gênero, é um absurdo, né? Então essa era para ser fácil, era para ser tranquila. A questão, na verdade, é muito feliz na escolha do tema, extremamente infeliz na forma de abordá-lo. Daqui para frente vai piorando, vai piorando. Não, vamos salvar a frase 3, até já vou pular para ela. A frase 3 vamos salvar porque ela é beabá, né? A frase 3 não tinha como errar. Ela fala que o governo militar, né, da ditadura civil-militar dos anos 64 a 1985 se utilizou do futebol para fazer propaganda ufanista do regime e do país, é claro. Né? O que é propaganda ufanista? É falar bem do país, é só ver o lado bom da coisa, é criticar aquele que vai contra, que fala mal, né, que está achando que o país sob uma ditadura e não estava bom. Então esse ufanismo que defendia a visão favorável sobre o país. Essa propaganda ufanista naturalmente foi incensada pela conquista do tricampeonato mundial de futebol nos campos do México. Beleza, moleza 3, boa frase, legal. O resto era um desastre. A número 2, por exemplo, né? Ela parte de um princípio bacana, interessante, legal. A proibição de estrangeirismos italiano e alemão durante a Segunda Guerra Mundial. Isso era tranquilo, né? Em plena Era Vargas, o Brasil alia-se aos aliados, o que parece até uma redundância, mas o Brasil combate ao lado dos aliados contra o eixo e declarando guerra à Alemanha e à Itália, as palavras estrangeiras, os nomes de clubes, sociedades alemãs e italianas aqui no Brasil, em Curitiba, vão mudar. Muito bem. Agora, exigir que o candidato soubesse que o Palmeiras e o Cruzeiro chamavam Palestra Itália e tiveram que mudar de nome por causa disso? Eu pergunto, é questão de história? Avalia o candidato que é futuro médico, engenheiro, advogado, cidadão brasileiro, eleitor e contribuinte? Ou é uma questão de história de futebol? Sem qualquer preconceito, mas vamos pensar no vasto universo de mulheres que podem até simpatizar com o futebol, mas estão nem aí para clube A, B ou C, e homens também, né? Não é necessariamente uma paixão nacional que todos tenham que seguir. Então, sinceramente, questão de história do futebol devia ir lá para o caderno esportivo, para a revista Placar, para o Lance, qualquer coisa assim, mas não numa prova de vestibular, né? Mas piora, porque é o seguinte que nós vamos criticar, a frase 4, ela é infeliz e ela decidia a questão. Afinal de contas, nós temos lá a alternativa D, pelo menos na prova que eu tenho aqui na mão é a D, né? Na alternativa D, fala que as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras, e a alternativa E fala que 2 e 3 são verdadeiras. Então, qual é a afirmativa que decide a questão? A 4. E a 4 você sabe o que dizia, né? Dizia que hoje há uma distância maior entre política e futebol do que houve lá nos anos 70, na época da ditadura. E aí, hein? E olha, ela não deixa clara que é na época da ditadura. Ela deixa vaga, ela fala assim, hoje há uma distância maior entre o uso político do futebol em comparação a períodos anteriores. A períodos anteriores? Aí ficou aberto. Houve períodos anteriores em que houve grande uso político do futebol. Houve períodos em que isso não foi tão visível. Houve períodos em que isso não existiu. Por exemplo, antes dos anos 30, quando o futebol ainda não era uma paixão popular. Então, como assim períodos anteriores? É sobre a ditadura militar? É isso que está subentendido? E lá na ditadura houve uso político escancarado do futebol? E como dizer que hoje não houve? Qual é a escala? Qual é o parâmetro para estabelecer a distância maior ou menor do uso político do futebol hoje ou no passado? Existe uma escala? Uma reguinha? Hoje está maior. Não, hoje está menor.
Não tem, isso é muito relativo, é subjetivo. Isso foi sacanagem com um aluno que pensou neste ano de Copa do Mundo e viu tanta questão envolvendo futebol e política. E aí? Presidente inaugurando estádio, dando pontapé inicial, governador, prefeito embarcando na onda aí de copas, estádios e arenas. Então, não é uso político? É menor? Qual é a escala que a gente usa? Essa questão foi um desastre. A única questão que foi realmente lamentável de uma prova tão boa, uma prova muito boa com uma questão lamentável, essa a de número 50. Enfim, vamos para a seguinte. A nossa próxima questão de história do Brasil é a de número 52. Questão 52 traz uma chargezinha publicada na falecida PIF-PAF. PIF-PAF, uma revista da época da ditadura, comandada por ninguém menos que Milor Fernandes. Deus não o tenha, porque ele era comunista, né? Deve ser, comunista não, perdão, ele era ateu, ateísta, e deve ser a maior decepção para um ateu chegar no outro lado e encontrar Deus, não é mesmo? Mas enfim, Milor, que Deus não o tenha, publicava a revista PIF-PAF, onde saiu esta charge de Oudimar Cardoso, olha aqui, né? E nessa charge, sobre o período da ditadura civil-militar no Brasil, nós temos claramente as tropinhas ali prontas para formar uma suástica. Pronto! Morreu a primeira frase, né, amigo? Você leu lá. A charge faz referência à suástica nazista, é óbvio. Né? E no nazismo houve cassação de direitos, assim como no Brasil da ditadura, direitos civis dos opositores do regime, no nazismo, os direitos civis de judeus e outras minorias. Tranquilo, né? Tranquilo. A primeira era naturalmente verdadeira. Uma coisa que a gente sempre insistiu ao estudar a ditadura em sala de aula foi da relação deste momento da história do Brasil e da América Latina com a Guerra Fria. As ditaduras na América Latina, Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai, essas ditaduras, elas foram todas consequência do temor da classe média para cima com relação ao avanço comunista num dos momentos mais críticos, mais delicados da Guerra Fria. No caso do Brasil, logo após a crise dos mísseis cubanos, os lados beligerantes, Estados Unidos e União Soviética, e nesse contexto de bipolarização, a tendência do Brasil foi se alinhar aos Estados Unidos, e quando isso esteve sob qualquer ameaça, a preocupação norte-americana, da CIA, foi grande. Leia-se governo Jânio Quadros e mais ainda, Jango Goulart, que com suas reformas de base, as quais traziam limitações à atuação do capital estrangeiro e nacional, ao tamanho da propriedade rural. Então essas reformas, naquele momento de radicalização política, de Guerra Fria, foram vistas como uma ameaça comunista e justificaram, para a direita, é claro, a derrubada do presidente. É justamente isso que tinha na terceira frase. Na terceira frase, falava justamente a direita que derrubou Jango, alegando que ele representava uma ameaça comunista. E vocês viram ali com aspas, ameaça comunista com aspas, que nem a gente destacou em sala de aula. Jango era comunista? Não. As reformas de base eram socialistas? Não. Mas naquele momento foram vistas como tal e, sobretudo, qualificadas como tal pelos que estavam interessados em derrubar o presidente. Beleza? Então a primeira e a terceira frases, verdadeiras, sem maiores problemas. A segunda frase era uma moleza, não era uma moleza? Hein? Quem é que ia marcar que a direita na América Latina recebeu o apoio da União Soviética? Por favor, direita e União Soviética na mesma frase, andando de mãos dadas? Só pode ter erro, né? E a última frase, muito bacana também, contextualizando a influência da Revolução Cubana, qual eu acabei de citar, sobre as ditaduras da América Latina. O exemplo da Revolução Cubana inspirou vários movimentos de luta e isso supostamente justificava os Estados Unidos defenderem, manterem, apoiarem as ditaduras da América Latina para evitar a expansão da ameaça comunista, já é uma realidade em Cuba neste momento. Tá bom, né? Então essa ficou a letra A primeira estava verdadeira, a segunda falsa e as demais verdadeiras. Bora para a última questão? Então olha só, a última que a gente vai comentar junto é a 54, é a única questão de antiguidade clássica que caiu nessa prova, antiguidade grega,
E era uma questãozinha trabalhosa, viu? Uma questãozinha que exigia ali do candidato o domínio da periodização, da cronologia e das características básicas da civilização grega, principalmente a polis, né? A unidade política clássica fundamental da Grécia Antiga, a polis, a cidade-estado autônoma, a qual não se reduzia a mera cidade fortificada, como atesta na letra A. A letra A fala que era uma cidade fortificada, tá aí o caráter econômico, urbano, político, né, que faziam da polis uma coisa única em meio ao mundo antigo. Isso aqui acaba sendo renegado pela redução à cidade fortificada. Tem um outro errinho ali, um erro assim técnico, né, que fala em ocupação da Magna Grécia por Esparta. A ocupação da Magna Grécia se deu por populações jônicas, jônicos os que fundaram Atenas. Esparta foi de colonização dória ou dórica, tanto faz. Enfim, não foi Esparta que colonizou a Magna Grécia, a letra A estava errada e a letra B também. A chave dessa questão estava no enunciado, no século 7 a.C. Ali estava a chave da resposta. Século 7 a.C. é período arcaico. É entre a onda de colonização do Mediterrâneo, a partir do século 8, e a consolidação da polis até o século 6. Então, o século 7 é o período arcaico da Grécia, cuja principal característica é a consolidação da cidade-estado. A cidade, unidade política autônoma, com suas leis, com seu mercado, com sua acrópole, com seu governo. É a cidade-estado que, na letra B, traz um equívoco de cronologia, de periodização. Ela fala que nesta fase, no período em questão, século 7 a.C., as cidades-estados rivalizaram-se, gerando a Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso é no final do século V a.C., é 200 anos depois disso. Então, aí que estava a chave da resposta, no enunciado, século 7 a.C. Não é para qualquer um não dominar isso aí, não é fácil, e é aqui que a coisa começa a separar, né? Quem realmente se preparou, estudou, e de quem achava que história era uma matéria fácil. Não é fácil não, né, minha gente? Olha só aqui o grau da dificuldade. Você entendeu então por que a letra B está errada? Porque no período em questão não houve a Guerra do Peloponeso. Essa guerra é 200 anos depois. Pelo mesmo motivo, a letra D e a letra E estão erradas. Pelo mesmo motivo. Olha lá na letra D, que fala entre conflitos entre Esparta e Atenas. Esses conflitos são a Guerra do Peloponeso. Bem lá para frente. Na letra A fala-se em uniram-se na Liga de Delos, na letra E, perdão, né? Na letra E, a última, fala-se Liga de Delos. Liga de Delos, gente, foi formada no contexto das guerras médicas e acabou se tornando uma das raízes da Guerra do Peloponeso. De novo, século V a.C., 200 anos depois. Então, pela periodização, dava para descartar essas três, B, D e E. A resposta correta, a letra C, trazia as principais características das polis gregas. Então, para quem dominava bem o conceito de polis, por mais que ficasse em dúvida nas demais afirmativas, na letra C estavam características bem fechadinhas, bem redondinhas, bem corretas. Percebeu, né? Eu sabia, por isso que você mandou bem. Então valeu, bacana, a gente se vê em breve. Tchau!